Quais são os nossos limites e até que ponto a minha deficiência pode me fazer parar ou seguir em frente? O Rafael Bonfim é o nosso entrevistado de hoje do Você no Mundo e a gente começa essa história saltando de paraquedas com ele. Foi muito bom porque eu cresci com bons amigos que ao longo do tempo foram aprendendo a incorporar a minha limitação na rotina deles e eu também na rotina do grupo, que nem parecia mais que eu tinha. O pessoal era craque, pegava a cadeira, me pegava no colo e me levava pra tudo quanto é lugar. Eu tenho muita saudade deles. Mas afinal de contas, quem eram essas pessoas? Quem eram os meus amigos e as minhas amigas? E afinal de contas, o que a gente fez que foi tão importante para mim até hoje? Bom, dos meus amigos de colégio, eu decidi contar um pouco da história de apenas dois. Um deles é o Felipe. O Felipe foi o meu melhor amigo e é o meu melhor amigo até hoje. A gente se conheceu quando eu estava, acho que na 5ª série, e a gente estudou junto até o 3º ano do ensino médio. Foram 6 anos de convivência. E eu sempre gosto de comentar que foram os meus amigos que me ajudaram a lidar melhor com a minha limitação e blá 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 blá, entender melhor as minhas possibilidades e nananana. Só que ledo engano imaginar que isso acontecia por causa de conversas profundas e papos cabeças e etc e tal. Não, muito pelo contrário. Nada era sério. O nome da mãe do Felipe é Graça. Ela é uma arquiteta. E um dia, uma vizinha da Graça, que morava no mesmo condomínio que ela na época, resolveu interfonar para a Graça porque ela viu uma coisa. Ô Graça, eu tô vendo uma cena aqui que eu não tô conseguindo entender muito bem. O Felipe tá sentado numa cadeira de rodas. E atrás dele tem um menino que empurra a cadeira para ele. Só que esse menino empurra a cadeira com muita dificuldade. Ele dá alguns passos, cai no chão. Os dois morrem de rir. O Felipe levanta, vai até o menino, põe ele de pé de novo e senta na cadeira e eles continuam. Até o menino cair no chão, eles morrerem de rir, o Felipe levantar, ir até ele, botar ele de pé e sentar na cadeira de novo. Velho, eu tô gravando um vídeo aqui pro meu trabalho. Lembra quando a gente foi passar um Réveillon no Petar, que eu não sei por que cargas d'água a gente subiu uma cachoeira. Você lembra disso? Claro. A gente subiu essa cachoeira sem equipamento. A gente subiu essa cachoeira sem equipamento, cara. Era a cachoeira do meu Deus. A gente pegou o carro, foi até onde dava e aí depois a gente foi indo de cavalinho, né? Então essa possibilidade de tipo, vamos ver, vamos tentar, vamos ver o que dá. Várias vezes a gente fez, tipo, puta, desse jeito não tá rolando, vamos tentar de outro jeito. Eu lembro que, eu sei que eu tava com Gesso. o gesso, falou, eu tô com uma cadeira aqui e tal, que eu não tô usando outra, e você não quer usar? E aí a gente, putz, vamos, demorou. Aí teve esse dia que a gente tava lá em casa e falou, vamos dar um rolê lá no bairro, lá no condomínio. Isso, E a gente foi... Lembra que a gente apostou corrida, cara? Então, lembro, eu lembro que na corrida teve uma ladeira que você achou que você ia conseguir aproveitar a ladeira e você deu um baita gás na cadeira, mas lá no final tinha uma valeta e eu diminuí a velocidade para passar na valeta e você não, aí você capotou. E eu fiquei preocupado de você bater o pé que já tava quebrado, mas você conseguiu rolar a cadeira também e se não aconteceu nada. Eu achei que ia rolar, passar, tipo... Então. Passar ali, deu um capote, cara. Pois é. E era muito bom. A segunda pessoa de quem eu quero contar a história se chama Marina. A Marina estudou comigo também durante um bom tempo, se eu não me engano, da 2ª ou 3ª série até o ensino médio. Foram outros bons anos de convivência. Só que a gente não se falava muito quando eu era adolescente, ela também, e a gente estava no colégio. A Marina voltou a falar comigo com uma baita de uma notícia.
a Marina se tornou uma fisioterapeuta e ela abriu uma clínica de reabilitação em Campinas, voltada para crianças que têm características muito parecidas com as minhas. E por conta desse trabalho da Marina e da nossa reaproximação, nós fundamos um instituto para falar sobre paralisia cerebral chamado Nossa Casa. A paralisia cerebral nos traz um universo de possibilidades e também de perguntas quase que infinito. É um grupo enorme de pessoas que tem, no princípio, um mesmo nome para muitos quadros diferentes. É difícil falar sobre tudo isso ao mesmo tempo. E eu entendo o meu caso. Eu também sei o que aconteceu comigo e as escolhas que os meus pais fizeram para mim. Mas e você? Quais foram as escolhas que você fez ou as escolhas que você pode fazer? Quais são as histórias que você tem para contar e quais são as perguntas que você tem? Tudo isso a gente está discutindo Nossa Casa, porque na verdade é ali onde toda discussão sobre paralisia cerebral deve começar e nunca terminar. É um principal reduto para que as dúvidas sejam trocadas e as respostas pelo menos procuradas. Então, na minha história e na minha emancipação, eu sei o que aconteceu. E com você? E aí, colegas com deficiência, como foi o processo de vocês? Como que a família de vocês reagiu ao fato de uma deficiência passar a fazer parte da tua vida? Como que é isso na casa de vocês hoje? Como que é isso no ambiente de trabalho? Talvez você, colega de outras áreas, tendo ou não tendo uma deficiência, você pode ser uma dessas grandes pessoas que apoia e faz parte da emancipação de um outro colega com deficiência. Pode ser alguém que recentemente passou por algum episódio e está lidando com a limitação há pouco tempo. Pode ser alguém que tem essa limitação já há muito tempo, como eu ou outras pessoas. E o mercado de trabalho é, na verdade, o último estágio de toda essa história que eu comentei. É uma das últimas fases. É quando a pessoa já tem uma autonomia mínima, quando a saúde dela já está estável, quando ela já está pronta para ser produtiva ou novamente, ou pela primeira vez. Então, como eu sempre falei, o programa de inclusão só acontece com todos nós juntos. No meu vídeo anterior eu fiz uma pergunta e eu não sei se eu respondi ela direito. Com 12 anos, eu optei por usar uma cadeira de rodas por mais tempo. Por quê? Eu fiz físio por 2 décadas e ao longo das sessões eu ia melhorando a minha marcha, a minha força muscular e o meu equilíbrio. Então, talvez, se eu tivesse me dedicado por mais tempo e me esforçado ainda mais, eu conseguiria ter atingido uma autonomia para de repente hoje estar andando com uma bengala, com uma muleta canadense ou até sem nada. Mas isso não aconteceu e eu não fiz essa opção. Por que escolher a cadeira de rodas se eu podia ter ficado sem ela? Eu escolhi a cadeira de rodas porque é nela onde eu sinto mais autonomia e mais liberdade para fazer tudo o que eu quero fazer. E outra coisa muito importante, nunca foi uma exigência dos meus pais e nem de ninguém o fato de eu andar. Os meus pais nunca viraram para mim e falaram: Rafa, você precisa andar para ser feliz, ou você precisa andar para conquistar o seu espaço ou conquistar as suas coisas. Não, isso nunca passou pela nossa cabeça em momento algum. O mais importante era ter liberdade e autonomia, ela se manifestando da maneira que fosse. E além de tudo isso, eu sempre encarei uma cadeira de rodas pelo que ela simplesmente é. Uma cadeira de rodas, bem como uma bengala para um cego, ou uma bengala verde,
ou um aparelho auditivo, tanto faz. Essas coisas todas são simples adereços, são instrumentos que uma pessoa pode ou não usar para cumprir as suas atividades diárias. Esses instrumentos não definem quem você é, não moldam o teu caráter e não dizem nada sobre você. Eu espero que um dia uma cadeira de rodas seja encarada com a mesma naturalidade que um óculos de grau também é.